Salve, salve, meus amigos! Esta é a quarta aula do nosso curso de Direito Constitucional. Da minha parte, é sempre um prazer poder estar aqui e estudar esta importante disciplina junto com vocês, não é mesmo? Estudo esse, meus amigos e amigas, que certamente vão lhe render bons frutos mais adiante. Seja na sua vivência prática, seja na sua, na sua vivência em provas de concurso público e também provas da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, o direito constitucional ocupa, de fato, uma posição de destaque. E certamente o seu estudo não é útil, em si mesmo, não é útil apenas ao próprio direito constitucional, mas seguramente é um estudo que vai lhe render bons frutos em outras matérias, especialmente quando você pensar em provas discursivas, provas orais. A nossa matéria é sempre muito bem-vinda e, sem dúvidas, ocupa uma posição, sim, de destaque, ok? Pessoal, olha só, fiquem ligados ao nosso canal no Telegram, Lá eu tenho postado algumas questões de concurso público comentadas por mim, algumas dicas, de estudo, alguns julgados. Então, muita atenção, se inscreva no nosso canal no Telegram. O link está lá na minha bio no Instagram. E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, com seus amigos, eventualmente, aqui a nossa aula, sugerir o nosso curso de Direito Constitucional e também de nos seguir no Instagram. Vamos em frente? Esta aula de hoje, galera, conforme já anunciado no último encontro, é destinada também ao estudo da interpretação constitucional. Veja só, na aula passada eu trabalhei com vocês os métodos de interpretação constitucional, não é mesmo? E hoje eu vou trabalhar os princípios de interpretação constitucional. Então, vou jogar na tela para vocês aqui, a fim de que fique mais fácil para todos acompanhar a nossa exposição. Vamos adiante. Olha só. Interpretação constitucional. É isso aí, meus queridos. Bom, como eu disse então, no nosso último encontro, nós trabalhamos os métodos. Os métodos, meus caros amigas e amigas, conforme eu já havia dito anteriormente, eles visam estabelecer diferentes mecanismos, para a interpretação das normas constitucionais. São diferentes formas, diferentes caminhos de se interpretar as regras da Constituição da República. Fiz uma importante advertência no último encontro, estabelecendo que esses métodos, eles não são excludentes, muito pelo contrário, eles se complementam, de modo que o método ele não é destinado a ser utilizado de forma isolada, ele sempre deve ser complementado por outro método, certamente, de interpretação constitucional. Gente, o método só, por natureza, ele é estéril, ele é insuficiente, daí porque necessita sim de complementação. Agora, além dos métodos de interpretação constitucional, nós temos os princípios de interpretação constitucional. Esses princípios que têm aí um caráter instrumental, que visam balizar o intérprete, a atividade interpretativa, para que ela aconteça da melhor maneira possível e o intérprete da Constituição consiga efetivamente ali extrair o verdadeiro sentido, o verdadeiro alcance das regras constitucionais. Vocês também vão perceber que estes princípios, assim como os métodos, eles são complementares. Eles não são aí, princípios que têm a pretensão da exclusividade. Ao contrário, eles também devem ser levados em conta de maneira aí complementar, de modo a um princípio que vem complementar, então, a atuação, a relevância, a incidência prática de outro princípio de interpretação constitucional. Pois bem, meus queridos, vamos adiante, então, efetivamente, adentrar no estudo do nosso assunto. Pois é, pessoal, sobre os princípios interpretativos, sobre os princípios de interpretação constitucional, eu tenho a lhes dizer que estes princípios que nós vamos falar hoje são princípios tipicamente constitucionais, que estão baseados naquela ideia já compartilhada outrora com vocês, de que as regras constitucionais elas têm aí algumas peculiaridades que vão atrair uma dogmática própria de interpretação. Ou seja, as normas da Constituição, por assim dizer, por serem normas constitucionais,
por serem dotadas de supremacia, de abertura semântica, elas dependem aí de algumas balizas próprias para serem interpretadas. E estes princípios, né, que têm amparo aí, em grande medida no justo-filósofo Konrad Hess, eles visam então dar o norte, dar a orientação adequada para que o intérprete possa bem interpretar as normas da Constituição. Gente, esses princípios são muito relevantes, mesmo porque, olha só que coisa interessante. O nosso texto constitucional, né, por ser então um texto compromissório, por ter sido responsável por promover uma grande coalizão na sociedade brasileira, ele tutela, ele protege vários bens. Bens de toda sorte, bens de diferentes matizes. De modo que é muito fácil você imaginar que esses bens podem, vez por outra, entrar em conflito. Eles podem entrar em rota de colisão. E aí, as tensões, né, desses bens constitucionais protegidos na Constituição é algo inevitável. De modo que os princípios têm por finalidade, então, justamente orientar o intérprete como agir nesses casos específicos, em que nós nos depararmos com eventuais tensões entre normas constitucionais, mesmo porque elas são muito, digamos, muito recorrentes, elas podem acontecer vez por outra em razão da pluralidade de bens protegidos e tutelados pelo nosso texto constitucional. Agora, em última análise, é importante consignar para vocês aqui, esses princípios têm a importante missão, quer ver só? A importante missão de resguardar a supremacia constitucional, né? Em última análise, esta é a grande missão dos princípios de interpretação constitucional, ou seja, orientar o intérprete para que o resultado da atividade interpretativa sempre possa convergir para a proteção da supremacia constitucional. Ok? Então, feita esta análise, né, feita esta introdução, vamos partir agora para o estudo do primeiro princípio de interpretação constitucional. Eu coloquei para vocês aqui, é o princípio da presunção de constitucionalidade. Turminha, entenda uma coisa. As normas infraconstitucionais, né, as leis que se posicionam hierarquicamente abaixo da Constituição, elas são presumidamente constitucionais. Ou seja, nós temos de presumir que as leis que estão abaixo da Constituição estão em conformidade com os preceitos da Constituição da República. Nós temos de supor, temos de hipoteticamente imaginar que o Legislativo e o Executivo, né, quando atuaram em prol da elaboração das leis infraconstitucionais, né, esses dois poderes atuaram de maneira adequada, em prol da observância dos preceitos constitucionais, de modo, então, a terem gestado uma lei que está de acordo com a própria Constituição. Então, quando você vir uma espécie normativa qualquer, você vai de logo, né, de plano, supor, você logo vai imaginar que esta lei ela é constitucional. Você vai supor que ela está sim em conformidade com o texto da Constituição. Porque, veja bem, nós temos de presumir, né, que tanto o Legislativo como o Executivo atuaram de forma legítima, observando estritamente as suas competências, os seus poderes, agindo nos limites do texto constitucional. Agora, gente, um detalhe muito importante, né? Esta presunção, eu até fiz questão de colocar isso para vocês aqui na nossa tela, esta presunção é uma presunção do tipo relativa, olha só, presunção relativa, é uma presunção iuris tantum, já que esta presunção pode sim ser afastada em situações concretas. Bom, como eu disse, nós temos que imaginar de início, né, de plano, que as leis elas são constitucionais. Mas, eventualmente, pode ser que fique demonstrado que eventual espécie normativa contraria algum preceito constitucional. Pode ser que fique demonstrado também que determinada espécie normativa, né, na sua gestação, na sua elaboração, contém algum vício. Um vício formal, né,
um vício de forma, um vício de procedimento, o que vai tornar, então, esta lei do tipo inconstitucional, né? Incompatível com a Constituição. E o resultado disso, você já sabe, né? As leis infraconstitucionais serão alcançadas aí, né, pelo princípio da nulidade, pelo menos em regra, e a consequência é que elas serão excluídas do nosso sistema jurídico normativo. Bacana? Então, temos este princípio, que é o princípio da presunção de constitucionalidade. Eu já disse, é um princípio do tipo relativo. É uma presunção relativa, já que ela pode ser afastada quando se verificar que alguma lei é inconstitucional, seja pela forma ou então pelo próprio conteúdo em si. Muito bem, o próximo princípio que nós colocamos aqui, um importantíssimo princípio de interpretação constitucional, é o princípio da unidade da Constituição. Gente, conforme já dito, né, em outras oportunidades, as normas constitucionais são muito abstratas, né? Em grande medida, são muito abertas. Tanto é verdade que várias delas têm a forma de princípios jurídicos. Princípios estes, inclusive, que contemplam aí vários, né, valores diferentes. Princípios estes que consagram valores distintos, né, positivados no próprio texto constitucional. Pois bem, o resultado disso você já pode imaginar, né? Conforme nós já dissemos há poucos instantes, é plenamente possível, e isso acontece, né, em significativa medida, é plenamente possível que nós encontremos no texto constitucional alguns conflitos, né, entre preceitos da própria Constituição. Algum princípio sinaliza num sentido, outro princípio sinaliza em sentido diverso, de modo a você, de plano, imaginar que existe aí uma colisão, um conflito entre normas constitucionais. Como eu falei, então, isso é plenamente possível, né, de acontecer e acontece com muita frequência. Agora, gente, nós não podemos, né, esquecer, não podemos olvidar que a Constituição deve ser compreendida como sendo um todo unitário. Essa expressão é uma expressão muito comum, né, no estudo do direito constitucional, e eu preciso que você a memorize, né? A Constituição deve ser vista como sendo um todo unitário. Olha só, todo unitário. Ela deve ser compreendida numa dimensão, né, numa perspectiva mais global, meus amigos. Mesmo porque temos que buscar aqui, de fato, né, extrair o verdadeiro sentido, né, da Constituição, aquela vontade do nosso constituinte originário. Enfim, temos que buscar aí um equacionamento entre as normas constitucionais. Portanto, quando você verificar aí eventual colisão, conflito entre essas normas, não se esqueça de que a Constituição é um todo unitário, de que ela deve ser vista num sentido global e é preciso buscar um equacionamento entre as normas da Constituição. Certinho? Beleza pura? Joia. Gente, a partir deste importante princípio da unidade da Constituição, nós podemos também depreender aquela famosa ideia de que não existe hierarquia entre as normas constitucionais. É verdade. Olhando para todas as normas, né, que compõem o nosso texto constitucional, não existe aí hierarquia entre elas. Todas as normas constitucionais estão no mesmo patamar hierárquico, de modo que a consequência é muito simples, né? Elas devem conviver harmonicamente umas com as outras, beleza? Então, veja bem, quando você abstratamente, né, estiver estudando aí o texto constitucional e verificar, né, dois conceitos, dois princípios que são aparentemente antagônicos, pois bem, é preciso promover um entendimento entre esses dois conceitos. É necessário promover aí uma coalizão entre eles, de modo a buscar o verdadeiro sentido das normas constitucionais, já que não podemos admitir normas que são antagônicas, tendo em vista ser a Constituição um todo unitário, tendo em vista ser ela, devendo ser ela entendida num sentido mais global, né? No sentido mais, enfim, unitário mesmo, conforme propõe o princípio da unidade da Constituição. Vamos em frente, passar para o estudo do próximo princípio de interpretação constitucional. É o princípio da concordância prática
ou então harmonização. Gente, eu falei há pouco com vocês de eventuais conflitos que nós podemos ter entre normas constitucionais. E quando eu falava, né, disso lá no princípio da unidade constitucional, eu falava numa acepção mais abstrata, né? Quando então, abstratamente, você verifica dois sentidos, dois conceitos que são aí conflituosos entre si. Quando nós comentamos o princípio da concordância prática ou harmonização, nós vamos partir do pressuposto também de que existe aqui um conflito entre normas constitucionais. Mas veja bem, o grande destaque, né, a grande característica que acaba atraindo a aplicação deste princípio é que o conflito aqui ele vai se dar de forma concreta. Opa! Disfarça, pessoal, estou me adaptando com esse negócio de lousa eletrônica. Já me adapto e vai ficar bonitinho para vocês na tela aí, tá bom? Então veja bem, o princípio da concordância prática ou harmonização, ele parte do pressuposto de que existe um conflito, né, entre normas constitucionais, mas um conflito que vai se dar no caso concreto. Imagina, por exemplo, você um conflito entre, vamos imaginar, liberdade de imprensa, né? Olha só, um conflito entre liberdade de imprensa e direito fundamental à privacidade. Por exemplo, né, um conflito que pode acontecer e acontece, né, vez por outra, em situações concretas, em casos particulares. Pois bem, quando você tiver, né, aí duas normas constitucionais que tutelam importantes valores, né, da Constituição em rota, né, de colisão uma com a outra, é preciso lançar mão do princípio da concordância prática ou da harmonização para se buscar uma solução ao caso concreto. Gabriel, como é que nós temos que fazer, né, nessa situação aqui? Gente, é necessário lançar mão, então, daquela técnica da ponderação. Você vai ponderar os dois princípios, né, que estão em rota de colisão, de modo a verificar qual deles vai prevalecer, né, temporária e circunstanciadamente um sobre o outro, né? Qual dos dois princípios vai prevalecer naquele caso concreto? Agora veja, né? Já te expliquei isso antes. Nenhum princípio tem o poder, tem o condão de anular outro princípio. É necessário que o intérprete busque aí uma solução prática, harmonizadora, de modo então a equacionar esses dois princípios que estão conflitando um com o outro, em um caso concreto, tá? Nenhum princípio vai anular o outro, repito, né? Um dos princípios vai preponderar naquela situação, né? Um sobre o outro, sem que haja aí esta ideia de aniquilação, né? De anulação dos princípios que estão em rota de colisão. Eu até fiz questão de destacar para você aqui, ó, é necessário que nós busquemos, né, evitar o sacrifício total. Quer ver só? É necessário que nós busquemos evitar o sacrifício total de qualquer dos princípios que estão em rota de colisão. Temos que encontrar uma solução, né, que vai, de fato, otimizar a realização prática dos bens constitucionais que estão em conflito. Bacana? Jóia demais. Princípio da unidade da Constituição, o conflito se dá em abstrato. E aqui, o princípio da concordância prática ou harmonização, nós vamos imaginar, então, um conflito que se dá na situação concreta, né? Imagine só você, por exemplo, usando aqui dos bens que eu coloquei para vocês na tela, né? Imagine só vocês que alguma rede, né, de televisão, de comunicação social, venha desejar aí veicular uma matéria jornalística sobre um fato acontecido há muitos anos, né, que acaba atentando contra o direito à privacidade de alguém. Temos, como disse, um problema concreto, uma colisão de princípios jurídicos, de valores, que tem que ser equacionado a partir da técnica da ponderação de princípios. Certinho? Beleza. Próximo princípio é o princípio da conformidade funcional, também chamado de princípio da justeza. Gente, princípio muito importante. E deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente, quando este princípio cai em prova,
esta expressão aqui sempre se faz presente. Quer ver só? A interpretação constitucional não pode subverter o esquema organizatório funcional previsto na Constituição. Gente, sempre que esse princípio é cobrado, né, essa expressão acaba aí aparecendo em alguma das alternativas, né? O princípio da conformidade funcional ou da justeza diz que a interpretação da Constituição não pode levar à subversão do esquema organizatório funcional previsto no texto constitucional. Gente, os entes federativos, né, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, os poderes legislativo, executivo e judiciário devem atuar nos limites, né, dos quadrantes constitucionais. Ou seja, nós temos aí uma infinidade de normas da Constituição que cuidam da atuação dos entes federativos e dos poderes, né, da República. Então, é importantíssimo que, quando da atuação de uns e de outros, todos eles fiquem aí adstritos aos limites estabelecidos pelas normas constitucionais. Não se pode, por exemplo, admitir que um poder ou que um ente federativo venha a atuar em uma situação prática de maneira a negar, de maneira a restringir ou até mesmo a anular aquela previsão constitucional específica existente e que naturalmente conduz à atuação do poder ou do ente federativo. Então, todas as vezes que os poderes forem atuar e também os entes federativos, eles devem o fazer em estrita observância à organização estabelecida na própria Constituição. Entes federativos e poderes não podem agir, né, negando os próprios limites constitucionais. Gente, todas as vezes, né, que se faz críticas ao ativismo judicial, por exemplo, esta crítica ela está pautada em grande medida neste princípio de interpretação constitucional que eu estou comentando. O princípio da conformidade funcional ou então da justeza. Então, em outras palavras, sendo aqui muito direto com você, né, o nosso constituinte disse assim para os intérpretes da Constituição: olha, é preciso que vocês atuem, né, quando estiverem aí representando algum poder, algum ente federativo, alguma instituição, nos limites postos pelas normas constitucionais. É preciso que a atuação dos entes, poderes e instituições não venha aí a negar, subverter ou anular todo o esquema organizatório presente no texto constitucional que o nosso constituinte originário teve o maior esforço, né, de estruturar e de organizar. O próximo princípio é o princípio do efeito integrador. Gente, olha só que interessante, né? A Constituição, e eu até vou grifar isso para você aqui, dada a relevância, ela tem uma finalidade muito relevante que nós até deixamos aí antever nas aulas anteriores, né? Uma das finalidades que tem o texto constitucional é justamente promover a integração político-social da comunidade, né? Uma das grandes, digamos, dos grandes vieses, né, um dos grandes matizes do texto constitucional, promover a integração político-social da comunidade. A integração, né, das pessoas umas com as outras, a integração entre os poderes, a integração entre os entes federativos. O texto constitucional, gente, ele tem aí, digamos, um efeito agregador inerente, né? De modo, então, que toda a interpretação constitucional, ela visa, então, esta finalidade: a promover, a alimentar, a incentivar esta integração da comunidade. Integração político, integração do tipo social, integração entre os poderes, entre os entes federativos. A proposta aqui é agregar. Agregar, somar, unir, com vistas a que as normas constitucionais possam ser efetivamente aplicadas. E preste atenção, todas as vezes, né, que nós temos aí alguns sinais de desagregação, de desintegração, pode ter certeza, as normas constitucionais, elas ficam prejudicadas. Pensem vocês agora, por exemplo, né, os entes federativos adotando aí ações diversas, distintas, né,
para combater a disseminação do coronavírus e, consequentemente, combater a Covid-19, né? Os estados, a União e os municípios e também o DF estão adotando ações um tanto quanto distintas, né? Ações que não estão aí harmonizadas em grande medida. Quem sofre com isso? Quem sofre com isso somos nós, não é mesmo? Os titulares dos direitos fundamentais, né? Por conta da incompetência, né, de se promover aí esta integração político-social para resolver os nossos problemas comuns, não é mesmo, gente? E me parece nesse ponto, então, né, que os valores constitucionais, eles estão acima de todas as pessoas, estão acima de quaisquer autoridades, de modo tal que eles têm que ser levados em conta a todo e qualquer custo, já que a finalidade é, de fato, promover esta integração, né, da comunidade, integração político-social da comunidade, dos entes e também dos poderes da República e das instituições que compõem o nosso Estado federal. Joia! Princípio da máxima efetividade. Gente, esse princípio parece muito lógico, né? Ele vem estabelecer ao intérprete, então, que todas as vezes que o intérprete se lançar na atividade interpretativa, ele deve buscar aquele sentido, aquele alcance, né, que potencialize a eficácia da norma constitucional. Sempre o norte, sempre a orientação, é o intérprete agir de maneira tal a realmente extrair até a última gota, né, o real, o verdadeiro sentido e alcance da norma da Constituição. E aqui eu quero fazer uma distinção com você, né? No âmbito do princípio da máxima efetividade, nós temos que lembrar do princípio da força normativa da Constituição, né? Já comentado por nós em outras aulas. Força normativa da Constituição, né? Cujo grande expoente é realmente Conrad Hesse, né? Que tem até uma obra sobre o assunto, traduzida aqui no Brasil pelo então ministro Gilmar Ferreira Mendes. Pois bem, o princípio da força normativa da Constituição, que de fato consagra este sentido, de que deve-se buscar a máxima efetividade, né, na interpretação das normas constitucionais, ele se aplica à Constituição como um todo, não é mesmo? Ele vai se aplicar a toda a Constituição, de modo que não tem aqui, né, muita diferença entre as categorias de normas constitucionais. Beleza. Agora, quando nós pensamos no princípio da máxima efetividade, né, propriamente dito, com esta designação, com esta nomenclatura, princípio da máxima efetividade, olha só, alguns doutrinadores vão sustentar, e parece que com algum grau de correção, né, com algum grau de acerto, que este princípio ele vai incidir com maior, digamos, com maior intensidade sobre as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, né? Eu levo muito em conta, pessoal, este princípio, né, na minha atuação prática. Hoje mesmo acabei postulando uma ação em que eu acabei usando este princípio propriamente dito, né? Porque entendo eu que em toda e qualquer situação deve o intérprete, notadamente quando se trata de direitos e garantias fundamentais, buscar a interpretação que melhor potencializa o sentido e o alcance da norma que consagra um direito ou uma garantia fundamental. Então veja, né, quando se fala de buscar o melhor sentido ou o verdadeiro alcance, né, das normas constitucionais, não se esqueça, a força normativa ela se aplica, né, a todas as normas constitucionais, né, em geral, e o princípio da máxima efetividade está mais relacionado com as normas consagradoras de direitos e garantias fundamentais. Pois bem, vamos ver agora o nosso último princípio, né, que eu trouxe aqui na nossa aula, né, eventuais aprofundamentos nós faremos no grupo do Telegram, portanto, fique atento, fique ligado. Vamos agora verificar o princípio da interpretação conforme a Constituição. E eu já quero fazer uma advertência inicial a vocês que é muito relevante. Gente, este princípio, ele se aplica às normas infraconstitucionais, né? Parece um tanto quanto óbvio isso, não é verdade? Porque olha só, o que tem de ser interpretado, né, em harmonia, de acordo com a Constituição, não são as normas da Constituição, são as normas infraconstitucionais, que devem estar em consonância, né,
que devem guardar aí um alinhamento em relação aos preceitos constitucionais. Então, esse princípio propõe que aquelas normas, né, que são polissêmicas, que são plurissignificativas, que têm mais de um sentido, se ela realmente apresentar mais de uma possibilidade interpretativa, se a norma infraconstitucional, né, revelar mais de um sentido possível, nós temos de buscar aquele que vai fazer com que ela esteja em estrita conformidade com o texto constitucional. Este é o verdadeiro fim, né, do princípio da interpretação conforme a Constituição. Então, a norma infraconstitucional deve ter mais de um sentido possível, né? Deve poder ser interpretada de mais de uma forma possível. Bacana? Agora, gente, é importante consignar aqui que a interpretação conforme, além de ser um princípio, né, de interpretação constitucional, é uma técnica de decisão do controle concentrado de constitucionalidade. Eu não vou abordar isso aqui agora na aula com vocês, porque este tema será objeto de uma aula específica, né, lá nas aulas de controle. Mas eu vou fazer algum aprofundamento sobre isto lá no nosso grupo do Telegram. Bacana? Então, além de ser um princípio de interpretação constitucional, a interpretação conforme é uma técnica decisória aplicada, utilizada lá no controle concentrado de constitucionalidade. Agora, gente, o intérprete, quando lançar mão deste importante princípio, né, ele deve ficar, né, adstrito aos sentidos que o texto revela. O intérprete não pode aí ficar buscando sentidos que estão fora do texto constitucional, né? Ou mesmo eventuais sentidos que contrariam a própria vontade do legislador. Não pode, por exemplo, o judiciário, quando lançar mão deste princípio, encontrar ali um sentido possível, né, para a norma constitucional que seja totalmente contrário àquilo que pensou o nosso constituinte no momento, quer dizer, aquele que pensou o nosso legislador, né, no momento de aí conceber, de criar a própria lei infraconstitucional, né. Esta interpretação conforme estabelece uma riqueza muito interessante no que diz respeito às possibilidades interpretativas para nós conformarmos a lei infraconstitucional com a Constituição, mas ela tem limites, não é mesmo? Tem limites e veja, o intérprete não pode aí, né, contrariar, né, os sentidos que o próprio texto revela em si, não pode ficar aí se deixando levar por invencionices que o texto não permite, que o texto não tolera, e também não pode se valer de um sentido que contraria a vontade do legislador no momento de elaborar aquela legislação que está sendo, então, analisada. Ok? Meus amigos e amigas, todos esses princípios são caros à interpretação constitucional e eles devem, sim, ser levados em conta no momento do intérprete se lançar na atividade interpretativa. Mesmo porque, como eu já disse, a interpretação constitucional ela se notabiliza em relação à interpretação jurídica em geral, de modo que os métodos e princípios são muito bem-vindos e nos auxiliam em grande medida no que tange à compreensão das normas constitucionais. Meus amigos, esta, então, era a nossa aula de hoje. Nosso próximo encontro, de quinta-feira, nós vamos tratar sobre o tema Poder Constituinte. E, mais uma vez, eu peço a sua ajuda. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, né? Já passamos aí de 1000 seguidores, felizmente. Nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal do Telegram. É isso, gente. Vamos juntos tornar essa empreitada de estudar o direito constitucional um pouco mais amena, um pouco mais fácil. E eu pretendo aqui, como sempre falo, te dar condição de prova, né? Te dar condição de prova para você se sair bem nas primeiras fases e, com toda certeza, levar para a sua fase subjetiva e eventual fase oral do concurso público alguns importantes ensinamentos que vão te permitir responder as questões, né? As indagações dos examinadores da banca. Ok? Gente, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez por terem aderido ao nosso curso de Direito Constitucional. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.